O Peregrino, por John Bunyan. Capítulo 18, parte 3. Cristão. E o que você fez então? Esperançoso. Levantei objeções a essa crença, pois pensava que ele não estaria disposto a me salvar. Cristão. E o que ele disse, fiel? Esperançoso. Encorajou-me a ir vê-lo. Ele disse que isso seria presunção da minha parte, mas ele disse que não, que eu estava convidado a fazê-lo. Depois, deu-me um livro ditado por Jesus, para encorajar-me a buscá-lo com mais liberdade. A respeito desse livro, disse-me ainda que nele cada i e cada tio eram mais firmes do que o céu e a terra. Perguntei-lhe, então, o que deveria fazer quando o encontrasse? E ele me respondeu que eu deveria ficar de joelhos e suplicar, de todo o meu coração e de toda a minha alma, que o Pai revelasse a mim. Então perguntei-lhe como eu deveria fazer essa súplica, e ele me disse: você o encontrará num propiciatório, onde ele fica o ano inteiro para conceder perdão àqueles que o procuram. Declarei-lhe então, continuou esperançoso, que não saberia o que dizer quando lá chegasse. E ele me mandou dizer isto: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou, e faz-me conhecer e crer em Jesus Cristo. Pois sei que, sem a sua justiça, ou sem que eu tenha fé nessa justiça, certamente serei lançado fora. Senhor, ouvi dizer que és um Deus compassivo, que determinaste que o teu Filho Jesus Cristo seria o Salvador do mundo, e que, além disso, tu estás disposto a concedê-lo ao pecador miserável que sou, e sou, de fato, pecador. Senhor, aproveita então esta oportunidade e manifesta a tua graça na salvação da minha alma, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cristão. E então você fez o que ele lhe aconselhou? Esperançoso, sim, e muitas vezes. Cristão. E o Pai certamente lhe revelou seu Filho. Esperançoso, não na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Não foi nem mesmo na sexta. Cristão. E o que você fez então? Esperançoso, o que fiz? Para dizer a verdade, nem sabia o que fazer. Cristão. Não foi tentado a deixar de orar? Esperançoso. Fui umas 100 vezes ou 200. Cristão. E por que não o fez? Esperançoso. Eu acreditava que o que me disseram era verdade, que sem a justiça desse Cristo, nem mesmo o mundo todo poderia salvar-me. Então pensei comigo, se esqueço tudo isso, morro. E no trono da graça, o máximo que me acontecerá é também a morte. Assim, veio-me esta ideia. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Leia Hebreus capítulo 2, versículo 3. Portanto, continuei orando até que meu Pai, enfim, me revelasse o seu Filho. Cristão. E como foi que ele lhe revelou o Filho? Esperançoso. Não ouvi com os olhos da carne, mas com os olhos do entendimento. Foi assim. Certo dia estava muito triste, mais triste do que jamais me sentira na vida. Essa tristeza me veio pela percepção da grandeza e da iniquidade de meus pecados. Então, quando eu já nada esperava senão o inferno e a eterna perdição de minha alma, vi de repente o Senhor Jesus olhar lá do céu para mim, dizendo: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Leia Atos capítulo 16, versículo 31. Respondi: Senhor, sou um grande pecador de fato. E ele me disse: minha graça é suficiente para você. Leia 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então falei: mas Senhor, o que significa crer? Foi aí, ao meu vir a me vir à mente esta passagem: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Leia João, capítulo 6, versículo 35. Que percebi que crer e vir são a mesma coisa, e aquele que vem, ou seja, busca a salvação de Cristo com o coração e o afeto, esse de fato crê em Cristo. Então meus olhos marejavam, continuou o esperançoso, e pedi ainda: mas Senhor,
Será que um grande pecador como eu poderá de fato ser aceito por ti e salvo por ti? E eu ouvi dizer: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Leia João, capítulo 6, versículo 37. Falei depois: mas como, Senhor, devo proceder contigo quando for a ti, para que minha fé se faça correta? E ele respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o fim da lei para a justiça e de todo aquele que crê. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é mediador entre Deus e nós. Ele vive sempre para interceder por nós. Leia 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Romanos, capítulo 10, versículo 4, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. E de tudo isso, disse ainda, concluí que devo procurar justiça na sua pessoa e a expiação dos meus pecados pelo seu sangue. O que ele fez em obediência à lei de seu pai, submetendo-se ao castigo, não foi por si mesmo que fez, mas por aquele que, grato, aceita esse sacrifício para a sua salvação. Então, meu coração ficou repleto de alegria, os olhos cheios de lágrimas, e o coração transbordante de amor pelo nome, pela pessoa e pela obra de Cristo. Cristão, de fato foi uma revelação de Cristo à sua alma. Mas diga-me, que efeito exerceu tudo isso sobre o seu espírito? Esperançoso, fez-me ver que o mundo inteiro, apesar de toda a sua justiça, está em um estado de condenação. Fez-me ver que, por ser justo, Deus Pai pode justificar com retidão o pecador que busca a Jesus. Deixou-me profundamente envergonhado da iniquidade da minha vida anterior, fazendo-me conhecer e sentir a minha própria ignorância. Pois antes jamais tivera no coração um sentimento que me revelasse a maravilhosa beleza de Jesus Cristo. Fez-me amar a vida de santidade e desejar fazer algo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pensei, tivesse eu agora 1000 litros de sangue nas veias, poderia vertê-lo todo por amor de Jesus Cristo.